Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer o tapete ciranda de corações. Essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 81 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura. Então ficou uma peça bem grande e vistosa. E eu trabalhei com fio número 6 e agulha de 3,5 milímetros e gastei o total de 390 gramas para trabalhar essa peça. 390 gramas equivalem a aproximadamente 440 metros de fio. Bem, eu gostei do resultado final desse trabalho, espero que você goste também. E se você fizer e gostar, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. Então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Bem, vamos iniciar trabalhando aqui um cordão com 37 correntes. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e sigo até fazer aqui o total de 37 correntes. Eu vou fazer as minhas 37 e venho. Aqui está, trabalhei 37 correntes, agora eu vou contar 5 correntes voltando atrás a partir da corrente 37 aqui. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui na quinta corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. E vou seguir aqui trabalhando um ponto alto em cada corrente que eu tenho de base até a minha última corrente. E contando aqui essas correntes que eu voltei atrás como meu primeiro ponto alto, então aqui já fiz 1, 2, 3 pontos altos. Quando eu chegar lá no final, eu teria o total de 34 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 34 e venho. Aqui está, trabalhei 34 pontos altos. Agora, vou fazer aqui 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, vou laçar e vir aqui no pezinho desse último ponto alto que eu fiz, e pegando na mesma corrente aqui, eu faço mais um ponto alto. Em seguida, mais 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E agora, faço mais um ponto alto aqui nessa mesma corrente onde eu trabalhei o ponto 34 desse lado e esse ponto alto. Então, no mesmo local, faço o primeiro ponto alto desse lado aqui da parte reta. Bem, então, virando aqui para o lado de cá, eu fiz 4 correntes, um ponto alto no pezinho aqui do último ponto alto, mais 4 correntes, e agora o primeiro ponto alto desse lado aqui da reta. Então, foi trabalhado no mesmo local aqui de base, ficou assim. Agora, eu vou trabalhar mais 34 pontos altos do lado de cá, vou fazer um ponto para cada de base. Então, aqui já tenho um, agora venho para o próximo e faço um ponto alto, e vou seguir assim, um ponto para cada de base. Enquanto estiver trabalhando esses pontos, vou prendendo essa ponta embaixo, que assim eu já arremato. Então, vou fazer aqui os meus 34 e venho. Aqui está, eu vim trabalhando com o padrão que orientei, por enquanto fiz aqui 33 pontos altos. Agora, o ponto 34... eu vou trabalhar nessa corrente aqui. Então, eu vou pegar só um fio aqui dessa corrente, o mais em cima aqui, e vou fazer o ponto 34. Aqui está. Depois de fazer o ponto 34, faço 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou laçar e vou trabalhar um ponto alto nessa mesma corrente aqui que eu fiz o ponto 34. Eu vou pegar o fio que está aqui atrás dessa corrente, ó. Eu tenho esse fio aqui no lado de trás, aqui da peça, no lado do avesso, né? Pego esse fio e aqui eu faço esse ponto alto. Bem, e depois de trabalhar aqui esse ponto alto, eu vou fazer apenas 2 correntes, 1, 2, só 2. Vou laçar e agora eu venho na primeira corrente que eu voltei atrás aqui para começar a minha volta, vou passar a agulha pelo meio, pegando 2 fios aqui pro lado de cá dessa corrente, vou buscar aqui uma linha, vou ficar com 3 linhas assim na agulha, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, vou laçar, vou tirar 2 fios da agulha, vou ficar com 2, laço de novo, tiro as outras 2. Bem, então,
Ficou dessa maneira aqui no finalzinho da nossa volta. Encerramos a nossa primeira volta. Agora, vamos começar a segunda volta. Então, do local aqui onde eu acabei de fechar, eu vou subir 2 correntes que vão equivaler um ponto alto aqui para mim. Vou laçar e pegando por detrás desse ponto alto que eu fiz aqui para fechar a volta, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, volto aqui no mesmo ponto e 2. Bem, então, dessa maneira, eu fiz aqui um grupinho com 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos de base. Então, aqui, 1, 2. No terceiro, eu vou começar a trabalhar um ponto para cada ponto de base, até fazer aqui o total de 30 pontos altos. Então, vou fazer os meus 30 e venho. Aqui está, trabalhei 30 pontos altos e ficou vazio aqui na base esses últimos 2 pontos. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntes e virando aqui para o lado de cá, eu vou trabalhar aqui 2 leques. Então, vamos trabalhar da seguinte maneira. Faço aqui 2 correntes, venho nesse intervalo aqui e trabalho 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Bem, então, aqui está meu primeiro leque. Agora, faço 2 correntes de separação, venho nesse próximo intervalo e aqui faço outro leque igualzinho esse, com 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então, aqui está. Trabalhei 2 leques virando aqui pro lado de cá. E agora, faço 2 correntes, pulo 2 de base, 1, 2, a partir do terceiro, faço mais 30 pontos altos. E depois de trabalhar esses 30 pontos altos, então, eu vou fazer aqui desse lado, igualzinho fiz aqui, os 2 leques. Então, eu vou fazer aqui o restante do meu, quando for encerrar aqui a volta, eu venho terminando aqui junto com você. Aqui está, trabalhei todo o restante da segunda volta com o padrão que orientei, aqui fiz o leque, 2 correntes, mais 3 pontos altos, e agora vou completar aqui, fechar nesse leque. Então, aqui eu faço 2 correntes, e venho na segunda corrente que eu fiz aqui para iniciar essa volta, passo a agulha pelo meio, e prendo aqui um baixíssimo. Bem, então, ficou assim. Encerramos aqui a nossa segunda volta. Agora, vamos começar a terceira. Eu vou iniciar fazendo 2 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. E aqui no início, vou fazer um grupo de 4 pontos altos. Então, aqui nas correntes tenho 1, agora faço um ponto alto sobre cada ponto alto. E mais um ponto alto no intervalo de correntes. Aqui estão os meus 4 pontos altos no início da volta. No final, esse grupo vai ficar com 5 pontos altos, porque nós vamos completar o grupo quando estivermos aqui encerrando a volta. Bom, fez os 4 pontos, faz 2 correntes, laça, pula 2 pontos altos de base, 1, 2, a partir do terceiro, começa a fazer um ponto para cada de base, até completar aqui 26 pontos altos. Eu vou fazer os meus 26 e venho. Aqui está, trabalhei os 26 pontos altos e para virar para o lado de cá, na terceira volta, nós vamos fazer 4 grupos com 5 pontos altos e vamos distribuir da seguinte maneira. Faço 2 correntes, venho no intervalo e faço um ponto alto, depois faço um ponto alto sobre cada ponto alto. E mais um ponto alto pegando aqui nesse próximo intervalo. Bem, então, dessa maneira, trabalhei aqui 5 pontos altos. Todos os nossos grupos de 5 pontos serão distribuídos assim.
separando um do outro, sempre duas correntes, uma, duas, e agora mais 5 pontos altos. Então, eu começo fazendo um ponto alto no intervalo, depois um ponto alto para cada ponto alto e mais um no próximo intervalo. Aqui está, de novo, trabalhei aqui 5 pontos altos. De novo, faço duas correntes de separação e mais 5 pontos altos. Então, sempre vou começar fazendo um ponto alto no intervalo, um por um nos pontos altos e mais um no próximo intervalo. Aqui está meu terceiro grupo de 5 pontos altos, de novo duas correntes e mais 5 pontos altos. Então, começo aqui pelo intervalo, um por um nos pontos altos e mais um no próximo intervalo. Então, aqui está, trabalhei os meus 4 grupos com 5 pontos altos. Então, eu vou chamar aqui de parte oval, porque tá meio quadradinho ainda, mas no final isso aqui vai ficar oval. Então, os dois lados da parte oval serão trabalhados aqui com esse mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. Completou o quarto grupo de 5, faz duas correntes de separação, pula 2 pontos altos, a partir do terceiro faz mais 26 pontos altos. Bom, então, eu vou completar aqui o restante da minha volta e venho lá no final, encerrando o último grupo junto com você. Aqui está, vem trabalhando todo o restante da volta, com o padrão que orientei. Desse lado aqui, fiz 3 grupos de 5 pontos altos. Agora, eu faço aqui duas correntes e venho completar o quarto grupo, trabalhando um ponto alto aqui no intervalo. Depois desse ponto alto no intervalo, então, fecho a volta com um baixíssimo na segunda corrente e completo aqui o último grupo de 5 pontos altos desse lado da oval. Bem, agora vamos trabalhar a quarta volta. Eu vou começar fazendo duas correntes que equivalem a um ponto alto, e aqui no início da quarta volta vou fazer 5 pontos altos. Então, aqui eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto e mais um. Nesse próximo intervalo de correntes, terei 5 pontos. Aqui estão os meus 5 pontos altos. No final, esse grupo vai formar 7 pontos altos. Nós vamos completar o último grupo quando estivermos encerrando a volta. Bem, depois de trabalhar esses 5 pontos altos iniciais, eu faço aqui duas correntes, pulo 2 pontos altos de base. A partir do terceiro, eu vou começar a fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, até construir aqui 22 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 22 pontos altos, restou vazio de base esses últimos 2 pontos. Agora, vamos virar a parte oval, fazendo 4 grupos com 7 pontos altos. E vamos distribuir da seguinte maneira: duas correntes de separação, venho no intervalo e aqui encostadinho nesses 5 pontos eu trabalho um ponto alto. Depois, vou seguir fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um no próximo intervalo, e terei 7 pontos altos. Aqui estão os meus 7 pontos altos. Os 4 grupos serão distribuídos igualzinho esse aqui. Agora, é só fazer duas correntes e mais 7 pontos. Então, sempre vou fazer o primeiro aqui no intervalo, um por um sobre os pontos altos e mais um no próximo intervalo. Bom, então, eu vou fazer aqui os 4 grupos da parte oval com essa orientação e venho mostrando como ficou. Aqui está, trabalhei 4 grupos de 7 pontos altos, sempre separados aqui por duas correntes. Agora, então, é só fazer aqui duas correntes, pular 2 pontos altos de base, e a partir do terceiro trabalhar 22 pontos altos. E depois dos 22, então, trabalha oval do lado de lá, com o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. Bom, então, eu vou fazer aqui o restante da minha volta e venho lá fechando o último grupo com você.
Aqui está, vim trabalhando a quarta volta com o padrão que orientei, agora vou completar o último grupo de 7 pontos com você. Bom, depois do terceiro grupo aqui de 7 pontos altos, eu faço 2 correntes, trabalho um ponto alto aqui no intervalo, e mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E depois de fazer esses 2 pontos altos, então, fecho a volta com baixíssimo na segunda corrente. Completo aqui o meu grupo com 7 pontos altos. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta de número 5. Aqui no início da volta 5, vou fazer 6 pontos altos. Então, subo 2 correntes, que equivalem ao primeiro dos 6. Agora, sigo trabalhando um ponto para cada de base, e depois mais um ponto alto aqui no intervalo, e terei 6 pontos altos. Aqui estão os meus 6 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou voltar aqui no mesmo intervalo, e aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, olha, fiz nesse intervalo, tenho o último ponto alto aqui dos 6, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Tudo aqui no intervalo. Agora, mais 2 correntes, 1, 2. Pulo 2 pontos altos de base, e a partir do terceiro, eu vou começar a trabalhar um ponto para cada ponto, vou fazer aqui 18 pontos altos. Então, vou fazer os meus 18 e venho. Aqui está, trabalhei 18 pontos altos, depois do ponto 18, eu vou fazer 2 correntes, vir aqui no intervalo, e aqui eu trabalho 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço mais 2 correntes, 1, 2. E depois dessas 2 correntes, então, vou trabalhar aqui a parte oval. E nós vamos fazer aqui o total de 4 grupos com 9 pontos altos. Então, depois das 2 correntes, eu volto aqui no intervalo e começo primeiro dos 9 aqui. Então, faço 1 no intervalo, depois sigo fazendo 1 para cada ponto alto e mais 1 no próximo intervalo. Aqui terei 9 pontos altos. Então, vou fazer os meus 9 e venho. Aqui estão os meus 9 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes de separação e trabalhar aqui mais 9 pontos altos. Então, nós sempre vamos começar aqui pelo intervalo fazendo um ponto alto, depois um ponto para cada ponto alto e mais um nesse próximo intervalo. E vamos ter aqui mais um grupo com 9 pontos altos. Bem, então, eu vou trabalhar aqui a minha parte oval com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei os 4 grupos com 9 pontos altos, todos separados aqui por 2 correntes. Agora, eu faço aqui mais 2 correntes, 1, 2, venho aqui no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. E depois desses 2 pontos altos, então, faço mais 2 correntes. E agora, eu venho sobre esse grupo de pontos altos, pulo 2 e a partir do terceiro, trabalho 18 pontos altos, igual fiz do outro lado. Então, vou fazer aqui os 18 e venho. Aqui está, trabalhei os 18 pontos altos, agora eu faço 2 correntes. Venho no intervalo e faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço mais 2 correntes. E agora, eu venho trabalhar aqui os grupos de 9 pontos altos na parte oval, distribuindo da mesma maneira que eu mostrei do lado de lá. Então, sempre começo com um aqui no intervalo, um por um nos pontos altos e mais um no próximo intervalo, e terei 9 pontos. Então, eu vou fazer aqui o restante da parte oval e venho fechando lá o último grupo junto com você. Aqui está, por enquanto, fiz aqui 3 grupos de 9 pontos na parte oval desse lado. Agora, eu faço 2 correntes e venho completar o último grupo. Então, depois das 2 correntes, faço um ponto no intervalo. E um por um nesses 2 pontos altos. Depois de trabalhar esses últimos 3 pontos altos, fecho a volta com baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar.
completo aqui o meu último grupo com 9 pontos altos. Bem, e agora vamos trabalhar a volta 6. Aqui no início, vou fazer um grupo com 7 pontos altos. Então, subo 2 correntes que equivalem ao primeiro, depois sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto e mais um ponto alto aqui nesse intervalo, e terei 7 pontos altos. Aqui estão os meus 7 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes. Venho nesse próximo intervalo e aqui faço 2 pontos altos. E depois desses 2 pontos altos, faço mais 2 correntes. E agora eu venho sobre o grupo de pontos altos, vou pular 2 pontos. A partir do terceiro, faço um ponto para cada ponto até trabalhar aqui 14 pontos altos. Bom, então, vou fazer os meus 14 e venho. Aqui está, trabalhei 14 pontos altos. Agora, vou fazer 2 correntes, vir aqui nesse intervalo, trabalhar 2 pontos altos. 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. Depois desses 2 pontos altos, faço mais 2 correntes. E agora, nós vamos trabalhar aqui a parte oval da volta de número 6. E vamos fazer aqui 4 grupos com 11 pontos altos. A distribuição é igual das voltas anteriores. Nós vamos começar com um ponto alto no intervalo, depois um ponto alto sobre cada ponto alto, e para completar, fazemos o ponto 11 aqui no intervalo. Então, vou fazer aqui os meus 11 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei 11 pontos altos, distribuindo como orientei. Agora, é só fazer 2 correntes, 1, 2, e trabalhar mais 11 pontos aqui. Distribuição sempre a mesma, 1 na corrente, 1 por 1 nos pontos altos e mais 1 nas próximas correntes. Bom, então, com esse padrão é trabalhado aqui a parte oval, eu vou trabalhar a minha e venho. Aqui está, trabalhei a minha parte oval com os 4 grupos de 11 pontos separados por 2 correntes, e vou trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que fiz aqui. Então, para iniciar, eu faço as 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho no próximo intervalo e aqui faço 2 pontos altos, mais 2 correntes. Agora, pulo 2 pontos altos, a partir do terceiro, faço 14 pontos altos. E vamos, então, aqui repetir tudo que fizemos na primeira metade da volta, agora nessa segunda metade. Então, eu vou fazer a minha e venho encerrando o último grupo da parte oval com você. Aqui está, vem trabalhando a minha volta 6 com o padrão que orientei. Agora, vou completar aqui o último grupo de 11 pontos com você. Bom, então, depois desses 11 aqui, faço 2 correntes. Trabalho um ponto alto no intervalo e um ponto alto sobre cada um desses 3 pontos que eu tenho de base. Depois desses 4 pontos altos, fecho a volta com baixíssimo na segunda corrente, completo meu último grupo de 11 pontos e fecho aqui a minha volta. Bem, e agora nós vamos trabalhar a volta de número 7. Então, aqui no início da volta 7, eu vou fazer o total de 6 pontos altos. Então, eu subo aqui 2 correntes que equivalem ao primeiro, depois vou fazendo um ponto para cada de base até completar 6 pontos altos. Bem, então aqui está. Trabalhei 6 pontos altos, ficou vazio no grupo de base esse último ponto. Agora, eu faço 2 correntes, pulo esse último ponto, venho aqui no intervalo, faço 2 pontos altos. Em seguida, 2 correntes. Venho no próximo intervalo e faço aqui mais 2 pontos altos. E mais 2 correntes. Bom, e agora, eu venho sobre esse grupo de pontos altos, pulo 2, a partir do terceiro, faço um ponto para cada, até trabalhar aqui 10 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus 10 e venho para a gente continuar. Aqui estão os meus 10 pontos altos. Na sequência, eu vou fazer 2 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, só ir fazendo
duas correntes e 2 pontos altos em cada intervalo. Aqui estão os dois grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por duas correntes. Depois dessas duas correntes, eu chego aqui na parte oval. E a parte oval será feita com 4 grupos de 9 pontos altos. Então, nós sempre vamos pular o primeiro ponto do grupo, vamos começar a trabalhar pelo segundo, vamos fazendo um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e teremos aqui 9 pontos altos. Então, pulo o primeiro, venho no segundo e faço 9 pontos. Vou fazer os meus 9 e venho. Aqui estão os meus 9 pontos altos e reparem que ficou vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. Bom, agora, para eu passar para o próximo grupo, então, eu vou caminhar com duas correntes, 2 pontos altos no intervalo e mais duas correntes. Então, na parte oval aqui, toda vez, para eu passar de um grupo para o outro nessa volta, eu vou fazer essas duas correntes, 2 pontos altos e mais duas correntes. E agora, então, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo trabalho aqui mais um grupo com 9 pontos altos. Bom, então, eu vou trabalhar aqui a minha parte oval com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a parte oval, seguindo o padrão que orientei. Cheguei aqui na metade da minha volta. Agora, eu vou fazer na segunda metade aqui tudo que eu fiz aqui na primeira metade. Então, a parte reta, vou fazer inicialmente 2 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes e depois vou pular 2 aqui, a partir desse fazer 10 pontos altos e vou copiando tudo que fiz na primeira metade, agora aqui na segunda. Bom, então, eu vou trabalhar aqui o restante da minha volta com essa orientação e venho lá no final, encerrando o último grupo da parte oval junto com você. Aqui está, vem trabalhando todo o restante da minha volta com o padrão que orientei. Assim que eu encontrei aqui o meu último grupo da parte oval desse lado, eu pulei o primeiro ponto e trabalhei um ponto alto sobre cada um desses 3 pontos altos que eu tinha de base e encontrei as duas correntes que eu fiz aqui para iniciar a minha volta. Então, agora é só fechar aqui a volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente e assim nós completamos o último grupo de 9 pontos altos e fechamos a volta. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta de número 8. Então, eu vou começar a volta 8 subindo 2 correntes. Em seguida, eu venho para esse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente, e nesse ponto, vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui trabalhei 2 pontos num único ponto de base. E aqui no início, vamos fazer um grupinho com 6 pontos altos. Então, aqui já tenho 3, 1, 2 e 3. Agora, eu sigo com um ponto alto sobre cada ponto até completar 6. Aqui estão os meus 6 pontos altos, ficou vazio aqui o último ponto do grupo. Na sequência, eu vou caminhar aqui com 2 correntes e 2 pontos altos nesses próximos 3 intervalos. Então, vou fazer 3 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Aqui estão os 3 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Depois dessas 2 correntes, eu vou pular 2 pontos altos de base e a partir do terceiro, eu vou trabalhar um grupo com 6 pontos altos, fazendo um ponto em cada ponto. Bem, então, aqui estão os meus 6 pontos altos. Agora, de novo, vou caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos e vou fazer de novo aqui 3 grupos de 2 pontos altos separados sempre por 2 correntes.
Bem, aqui estão os meus 3 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Depois dessas últimas 2 correntes, eu chego aqui na parte oval, e a parte oval da volta 8 será feita com 4 grupos de 8 pontos altos. E nós vamos distribuir da seguinte maneira. Eu vou laçar, vou pular o primeiro ponto do grupo de base, venho no segundo, e a partir dele eu faço 3 pontos altos, trabalhando um ponto em cada ponto de base. Bom, depois desses 3 pontos altos, eu venho para o ponto à frente, e aqui eu faço 2 pontos altos nesse ponto. Aqui está, trabalhei 2 pontos altos num único de base. Agora, usando esses próximos 3 pontos, eu faço mais 3 pontos altos. Bem, e distribuindo dessa maneira, eu fiquei com o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. E ficou vazio na base o primeiro e o último ponto aqui do grupo. Então, os 4 grupos da oval serão trabalhados assim. Para eu passar desse grupo e vir aqui para o próximo, então, vou caminhar com 2 correntes e 2 pontos altos em cada um desses intervalos. Então, vou fazer 2 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Bem, então, aqui nessa volta, sempre na parte oval, para eu passar de um grupo e vir para o outro, eu vou trabalhar esses 2 grupos de 2 pontos altos e esses 3 intervalos de 2 correntes. E agora, então, é só pular aqui o primeiro ponto, a partir do segundo, trabalhar 8 pontos altos, distribuindo como orientei. Então, são 3 pontos altos inicialmente, aqui um em cada de base. No quarto ponto, faço 2 pontos altos. E depois mais 3, usando esses próximos 3 pontos de base. E sempre vão ficar vazios na base o primeiro e o último ponto de cada grupo. Então, aqui, ó, primeiro e o último ponto vazios. Bom, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui a parte oval dessa volta. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a parte oval seguindo o padrão que orientei. E agora, chegamos aqui na metade da nossa volta. E na segunda metade, então, vamos copiar tudo que fizemos aqui na primeira metade. Então, na parte reta do outro lado, eu vou fazer 3 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Depois, aqui no meio, faço um grupo com 6 pontos altos e vou copiando tudo que fiz até aqui, agora até no final da volta. Bom, então, eu vou fazer aqui o restante dessa volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei o restante da volta com a orientação que passei. Encontrando aqui o quarto grupo desse lado da oval, eu pulei o primeiro ponto e a partir do segundo fiz 2 pontos altos e encontrei aqui as correntes que eu fiz para iniciar. Então, agora eu fecho a volta com baixíssimo na segunda corrente e completo aqui o meu quarto grupo de 8 pontos altos desse lado. Bom, agora vamos trabalhar a volta 9, começo com 2 correntes que equivalem a um ponto alto, depois vou seguir trabalhando um ponto para cada ponto de base até o penúltimo e vou completar aqui um grupo com 5 pontos altos. Aqui estão os meus 5 pontos altos. Agora, eu vou seguir caminhando com 4 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, sempre trabalhados aqui nessas correntes. Então, 1, 2, 3 e 4. Bom, então, é só ir fazendo 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo, até completar aqui 4 grupos. Vou fazer os meus e venho. Aqui estão os meus 4 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos sobre esses 6 de base. Então, faço aqui 2 correntes.
pulo 2 pontos altos e a partir do terceiro trabalho aqui um grupinho com 2 pontos altos. Bem, depois desses 2 pontos altos aqui sobre os 6, então é só fazer 2 correntes e de novo aqui trabalhar mais 4 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está. Depois desses 2 aqui sobre os 6, eu trabalhei 1, 2, 3 e 4. E aqui na parte reta, então, eu totalizei 9 grupos de 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Encontrei a minha parte oval. Então, a parte oval na volta 9 será feita com 4 grupos de 6 pontos altos. Então, faço aqui 2 correntes de separação. E venho trabalhar 6 pontos altos sobre os 8 de base. Então, sempre eu vou pular o primeiro ponto e vou começar a trabalhar pelo segundo. Vou fazer um ponto em cada ponto de base até completar os 6. Aqui estão os meus 6 pontos altos e vão sempre ficar vazios na base, o primeiro e o último ponto aqui do grupo. Agora, para passar para o outro grupo, nós vamos caminhar com 3 grupos de 2 pontos altos, que serão sempre trabalhados nesses intervalos de correntes. E separando um grupinho aqui do outro, sempre 2 correntes, 1, 2, e faz aqui 2 pontos altos. Bem, então, nessa volta, sempre para passar de um grupo aqui para o outro na oval, nós vamos trabalhar esses 3 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Depois do terceiro grupo de 2 pontos, fazemos mais 2 correntes e trabalhamos aqui mais 6 pontos altos. Então, sempre pulo o primeiro e começo pelo segundo. Bom, então, eu vou completar aqui o restante da parte oval com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da parte oval com o padrão que orientei e cheguei na metade da minha volta. Agora, na outra metade, vou fazer o mesmo que fiz aqui na primeira metade. Então, do lado de lá da parte reta, vou trabalhar esses 9 grupos de 2 pontos altos e a parte oval do lado de cá com o padrão que acabei de mostrar aqui. Bem, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 9 com o padrão que orientei. Encontrando o último grupo da oval, eu pulei o primeiro ponto do grupo e no segundo trabalhei um ponto alto e encontrei as 2 correntes que eu fiz aqui para começar a volta. Então, aqui eu fecho com baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente. Bem, então, assim, completei aqui o meu último grupo de 6 pontos altos. E agora, vamos trabalhar a volta de número 10. Para começar a volta 10, eu vou subir aqui 2 correntes que equivalem o meu primeiro ponto alto. Depois, eu sigo fazendo um ponto para cada de base até completar 4. Bem, então, aqui estão os meus 4 pontos altos. Na sequência, eu vou trabalhar aqui 10 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Esses grupos sempre serão trabalhados nos intervalos de correntes que eu tenho aqui na base. Completando o 10º grupo, eu estarei na parte oval aqui do lado de cá. Bom, então, a parte reta é bem fácil aqui nessa volta, só ir fazendo 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo até completar 10. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Depois dessas últimas 2 correntes aqui, eu encontro a minha parte oval. E a parte oval nessa volta será feita com 4 grupos de 4 pontos altos. Então, nós sempre vamos pular o primeiro ponto do grupo de base e a partir do segundo vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto até completar os 4.
Aqui estão os meus 4 pontos altos, sempre vão ficar vazios o primeiro e o último ponto do grupo. E para passar para o próximo grupo aqui, eu vou caminhar com 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Vou fazer os meus e venho. Bem, aqui estão os meus 4 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, e encontrei aqui o próximo grupo de 6 pontos na base. Bem, então, para passar de um grupo para o outro na parte oval nessa volta, sempre vamos trabalhar esses 4 grupos de 2 pontos altos. E depois, então, é só fazer aqui mais 4 pontos altos nesse próximo grupo. Pulo o primeiro e começo pelo segundo. E completando a parte oval desse lado, nós vamos trabalhar a parte reta do lado de lá, com 10 grupos de 2 pontos altos, igual eu mostrei no primeiro lado da parte reta. Nossa volta é bem simples, eu não vou mostrar mais, vou completar aqui o restante da minha, seguindo essa orientação, e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta de número 10 com o padrão que orientei, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para começar. Agora, nós vamos trabalhar a volta 11. A volta 11, ela é feita só com grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. E nós vamos fazer um total aqui na volta de 60 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Bem, então, sobre todos os grupos de 4 pontos altos que nós temos aqui na parte oval, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Então, sempre vou pular o primeiro ponto e, a partir do segundo, faço 1, 2, pulo esse último aqui, venho trabalhar 2 pontos altos no próximo intervalo. Bom, então, para iniciar, eu vou caminhar com um baixíssimo para o ponto alto à frente, que é o segundo ponto aqui do grupo. Subo 2 correntes, que equivalem a um ponto alto, e faço mais um ponto alto no ponto à frente. Bem, então, aqui estão os meus 2 pontos altos. Agora, 2 correntes. Venho no próximo intervalo e faço 2 pontos altos. E sigo, então, com esses 2 pontos altos no intervalo separados por 2 correntes, até encontrar o primeiro grupo de 2 pontos altos que eu tenho no outro lado ali da parte oval. Quando eu chegar aqui, então, vou fazer 2 pontos altos nesse intervalo, 2 correntes, vou pular esse ponto alto e trabalhar 2 pontos altos, fazendo um em cada ponto aqui de base. Depois, faço mais 2 correntes, pulo esse último ponto do grupo, venho no intervalo e continuo trabalhando aqui. 2 pontos altos em cada intervalo, até encontrar o próximo grupo e de novo aqui repito os 2 pontos altos, pulando o primeiro e começando pelo segundo, deixando o último sempre livre também. E no final, então, contando com esses grupos de 2 pontos altos que são trabalhados sobre esses 4 aqui da parte oval, nós vamos ter um total de 60 grupos de 2 pontos altos na nossa volta 11. Então, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 11 com o padrão que orientei e contando aqui todos os grupos de 2 pontos altos, então, eu tenho aqui um total de 60 grupos com 2 pontos altos na volta 11. Bom, eu fechei a volta, então, com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar. Bem, agora vamos trabalhar a volta de número 12. Então, vou começar a volta 12 caminhando com 2 pontos baixíssimos. Então, um ponto baixíssimo sobre o próximo ponto alto. E um ponto baixíssimo pegando aqui pelo meio dessa primeira corrente que eu tenho aqui das duas. Agora, passo a agulha por baixo das correntes, busco uma linha, faço um ponto baixo e depois uma corrente. Então, esse ponto baixo dessa corrente equivale em um ponto alto. Volto no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Aqui, trabalhei um grupinho com 2 pontos altos. Agora, 2 correntes, próximo intervalo, mais 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço 2 correntes. Bom, então, aqui no início, eu fiz 2 grupos de 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui um grupo com 6 pontos altos. Vou fazer 2 pontos altos nesse intervalo, um ponto sobre cada ponto alto, mais 2 no próximo intervalo e terei 6 pontos altos.
Bem, aqui estão os meus 6 pontos altos. Agora, na sequência, eu vou fazer 4 grupos de 2 pontos altos. Então, aqui, 1, 2, 3 e 4. Sempre separando esses grupos com 2 correntes. Fez 2 correntes, vem no intervalo e faz 2 pontos altos. Vou fazer aqui os 4 grupos de 2 pontos altos e venho. Aqui estão os meus 4 grupos de 2 pontos altos. Depois do quarto grupo, fiz 2 correntes. E agora venho para esse próximo intervalo e a partir dele eu faço aqui mais 6 pontos altos igual fiz aqui. Então, são 2 no intervalo e 1 por 1 em cada ponto alto até completar 6. Bem, então, olha, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a volta. Nós vamos sempre fazer 4 grupos de 2 e depois um grupo de 6. Então, agora, na sequência, faço mais 4 vezes 2 pontos altos separados por 2 correntes, igual fiz aqui, e depois trabalho mais 6 pontos altos. Então, vamos lá. São sempre 2 correntes e 2 pontos altos no intervalo até completar 4 grupos. Vou fazer os meus. Aqui está, trabalhei 4 grupos de 2 pontos altos. Agora, na sequência, faço aqui um grupinho com 6. Então, 2 nos intervalos e 1 por 1 nos pontos altos. Bem, então, é esse o padrão que nós vamos seguir por toda a nossa volta. No final, nós teremos feito aqui 10 grupos de 6 pontos altos, sempre separados por 4 grupos de 2 pontos altos. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta de número 12 com o padrão que orientei, fiz 10 grupos de 6 pontos altos, sempre separados por 4 grupos de 2 pontos altos. Aqui no finalzinho, depois do último grupo de 6 pontos altos, eu ainda fiz 2 grupos com 2 pontos altos e assim completei aqui 4 grupos, 1, 2, 3 e 4, entre esses 2 aqui de 6. Bem, então, depois de fazer aqui essas últimas 2 correntes, eu fecho a minha volta com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para começar aqui a volta. Então, fiz aqui no início um ponto baixo e uma corrente. Passando a agulha pelo meio da corrente, eu prendo aqui um baixíssimo. Bem, agora, vamos trabalhar a volta 13, eu vou começar caminhando com 2 baixíssimos até o intervalo de correntes. Então, baixíssimo sobre o ponto alto. E um baixíssimo pegando aqui pelo meio dessa próxima corrente. Agora, eu passo a agulha por baixo aqui das correntes, busco uma linha e faço um ponto baixo e uma corrente. Então, esse aqui é o primeiro ponto alto dessa volta. Eu volto aqui no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Bem, então, iniciei aqui a minha volta fazendo um grupinho de 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes e vou trabalhar aqui 10 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos nesse intervalo, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais 2 pontos altos nesse próximo intervalo e terei aqui 10 pontos altos. Bom, eu vou fazer os meus 10 e venho. Aqui estão os meus 10 pontos altos. Na sequência, eu vou trabalhar aqui 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, só fazer aqui 2 correntes de separação e 2 pontos altos em cada intervalo, até construir aqui 3 grupos de 2 pontos. Bem, aqui estão os meus 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, eu vou fazer aqui mais um grupo de 10 pontos altos na parte reta. Então, só fazer aqui 2 correntes e trabalhar 10 pontos altos, distribuindo igual esse primeiro aqui. Então, são 2 aqui nas correntes, 1 por 1 nos pontos altos e mais 2 aqui no próximo, e teremos 10 pontos altos. Vou fazer aqui o meu e venho. Bem, aqui está o meu segundo grupo de 10 pontos altos dessa volta.
Então, os dois lados da parte reta serão trabalhados com esse padrão. Nós vamos fazer 2 grupos de 10 desse lado da parte reta e depois mais 2 grupos de 10 desse lado de cada parte reta. E aqui na parte oval, nos 3 grupos que nós temos na parte oval, então, se você quiser, aí pode fazer uma marquinha também aí, como eu fiz aqui. Então, aqui na parte oval, tenho 1, 2 e 3 grupos de 6 pontos altos na base. Separa esses 3 grupos aí dos dois lados da oval, porque vamos fazer aumentos aqui nessa volta. Bom, então, sempre para eu passar de um grupo de pontos altos aqui para o outro, nós vamos caminhar com esses 3 grupos de 2 pontos altos. Então, para eu vir trabalhar aqui sobre esse próximo grupo de 6 pontos altos, vou fazer mais 3 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, vou fazer aqui os meus e venho ali mostrando os aumentos na parte oval. Trabalhei aqui os 3 grupos de 2 e encontrei o primeiro grupo de 6 aqui na base, na oval. Então, sobre esses 3 grupos da parte oval, nós vamos trabalhar 12 pontos altos. E vamos distribuir da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui 3 pontos altos nesse intervalo. 1, 2 e 3. Agora, faço um ponto alto sobre cada um dos 6 pontos altos que eu tenho. Bem, e encontrando aqui o próximo intervalo de correntes, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Bom, então, trabalhando dessa maneira, eu fiz aqui 12 pontos altos. Agora, para eu vir trabalhar aqui sobre o próximo grupo de 6, então, vou caminhar com 1, 2, 3 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, e depois, de novo, aqui faço 12 pontos altos, distribuindo como orientei aqui. Bom, e assim que completarmos a parte oval, então, na parte reta do lado de lá, como eu já falei, 2 de 10, e depois na parte oval do lado de cá, mais 3 grupos de 12. E separando um grupo do outro, então, sempre 3 grupos de 2. Bom, eu vou trabalhar o restante da minha volta, seguindo essa orientação, e venho para a gente continuar. Aqui está, completei o restante da volta 13, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um baixíssimo na corrente que eu fiz para começar essa volta. E fiquei aqui com 3 grupos de 12 pontos altos em cada um dos lados da parte oval e 2 grupos de 10 pontos altos em cada um dos lados da parte reta. Bem, agora vamos trabalhar a volta de número 14. Então, não tire essas marquinhas que você tem aí na parte oval para a gente poder se guiar ainda aqui nas próximas voltas. Bem, a volta 14, eu vou começar fazendo 2 baixíssimos até esse intervalo de correntes e a partir desse intervalo eu vou trabalhar aqui um grupo com 14 pontos altos. E aqui na parte reta dessa volta nós vamos fazer 2 grupos com 14 pontos altos aqui nos dois lados da parte reta. Então, vamos lá. Vou começar com os 2 baixíssimos. Depois de caminhar com o baixíssimo, passo a agulha por baixo aqui do intervalo, busco uma linha, faço um ponto baixo e em seguida uma corrente. Então, aqui o meu primeiro ponto alto da volta. Venho de novo aqui no intervalo e faço mais um ponto alto. E agora eu vou seguir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto até o último e mais 2 aqui no próximo intervalo e terei 14 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 14 e venho. Aqui está, trabalhei 14 pontos altos. Agora, na sequência, vou fazer 2 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Então, são 2 correntes, vem no intervalo e faz 2 pontos altos.
Aqui estão os meus dois grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Depois dessas últimas 2 correntes, então, venho trabalhar mais um grupo de 14 pontos altos, que é o segundo aqui da parte reta. Bom, então, eu vou fazer aqui esses 14 pontos altos e venho mostrando a parte oval. Esse aqui, meu segundo grupo de 14 pontos altos aqui da parte reta. Em seguida, eu já caminhei aqui com 2 grupos de 2 pontos altos separados aqui por 1, 2, 3 intervalos de 2 correntes. Então, sempre para eu passar de um grupo maior aqui de pontos altos para o próximo, nessa volta eu vou caminhar com esses 2 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Bem, e aqui na parte oval da volta 14, nós vamos fazer 3 grupos de 16 pontos altos. Então, eu vou trabalhar 2 pontos altos no intervalo, 1 ponto alto sobre cada ponto alto e mais 2 pontos altos no próximo intervalo e terei 16 pontos altos. Então, vamos lá. 1 e 2 pontos altos apenas aqui no intervalo. Agora, um ponto alto sobre cada ponto alto. Trabalhei um ponto alto sobre cada ponto alto, cheguei no próximo intervalo. Aqui faço mais 2. Então, 1 e 2. E dessa maneira, então, totalizei aqui 16 pontos altos. Agora, é só fazer esses 2 grupinhos de 2 aqui e vir trabalhar mais 16 pontos altos. Bom, então, os 2 lados da parte oval serão trabalhados com 16 pontos altos aqui nos 3 grupos. E os 2 lados da parte reta com 14 pontos altos, igual mostrei aqui. Bem, então, é isso. Para trabalhar essa volta, eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho para a gente continuar. Completei a volta de número 14, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com o baixíssimo na corrente que eu fiz para começar essa volta. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta de número 15. E a volta 15 será trabalhada com 2 grupos de 18 pontos altos em cada um dos lados da parte reta e 3 grupos de 20 pontos altos nos 2 lados da parte oval. Bom, então, aqui no início, eu vou trabalhar apenas 16 pontos altos, porque esse grupo, ele vai ficar incompleto. Nós vamos completar quando estivermos aqui encerrando a nossa volta. Bem, então, vamos lá. Do local aqui onde eu acabei de fechar com o baixíssimo, subo 2 correntes e vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto. E depois, mais 2 pontos altos aqui no próximo intervalo e terei 16 pontos altos. Então, vou fazer os meus 16 e venho. Aqui estão os 16 pontos altos, agora faço 2 correntes e um grupo de 2 pontos altos aqui. Bem, e depois de trabalhar aqui esses 2 pontos altos, faço mais 2 correntes e agora venho trabalhar os 18 pontos altos aqui sobre esse próximo grupo, fazendo 2 aqui no intervalo, 1 por 1 nos pontos altos e mais 2 no próximo intervalo, e nós vamos totalizar aqui 18 pontos altos. Então, vou fazer os meus 18 e venho. Aqui está, trabalhei os 18 pontos altos. Em seguida, eu já fiz aqui 2 correntes, um grupo de 2 pontos altos e mais 2 correntes, e agora vou trabalhar sobre os 3 grupos de pontos altos que eu tenho aqui na parte oval. Então, na parte oval dessa volta, nós vamos fazer 3 grupos de 20 pontos altos em cada um dos lados da parte oval. Bom, então, eu vou trabalhar aqui 2 pontos altos em cada intervalo. Depois dos 2 pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 aqui nesse próximo intervalo e terei 20 pontos altos. Bom, então, eu vou fazer os meus 20 e venho. Aqui está o meu grupo com 20 pontos altos. Agora, é só caminhar aqui com 2 correntes, 2 pontos altos nesse intervalo e a partir daqui mais 20 pontos altos. Bom, então, é esse o padrão para trabalhar a volta de número 15. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho.
Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 15, seguindo o padrão que orientei. Aqui no finalzinho da volta, depois de trabalhar aqui esses 2 pontos altos nesse intervalo, eu fiz 2 correntes e fiz mais 2 pontos altos e encontrei aqui as 2 correntes que eu fiz para começar a volta. Então, aqui fechei com o baixíssimo e completei aqui o meu último grupo com 18 pontos altos da parte reta. Bem, e agora nós vamos trabalhar aqui a nossa volta de número 16. A volta 16, ela precisa de um pouquinho de atenção, pois tem bastante variação aqui na volta. Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar 2 marquinhas em cada um desses 2 primeiros corações que eu tenho aqui. Então, a partir daqui, eu vou começar a contar com vocês pelos corações que nós temos aqui na peça. Então, no total da volta, nós vamos fazer 10 corações. São 2 em cada lado da parte reta e 3 em cada lado da parte oval, totalizando 10 corações. Bem, então, na volta 16... nos 2 corações que nós temos aqui na parte reta, dos 2 lados, nós vamos trabalhar o total de 20 pontos altos. Então, vamos fazer 2 aumentos em cada um desses 2. Então, os aumentos eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer no 6º ponto do início para o meio e no 6º ponto aqui do fim para o meio também. Então, conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. No 6º, faço uma marca. Venho aqui no final e conto aqui vindo para dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no 6º faço uma marca. E vou ficar com 6 pontos altos aqui no meio também. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, então, essa marquinha eu fiz aqui nos 4 corações que estão na parte reta. Nesses 2 que estão do lado de cá e nesses outros 2 do lado de cá também fiz as marcas igualzinho orientei no primeiro coração. Bem, então vamos lá. Aqui nesse primeiro coração, ele vai ficar incompleto, né? Porque nós vamos completar quando estivermos aqui encerrando a volta. Então, do local aqui onde eu fechei, eu vou subir as 2 correntes que vão equivaler ao primeiro ponto alto. Vou laçar, venho para o ponto à frente e faço um ponto alto. E aqui eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto até encontrar a marquinha. Então, vai dar aqui um total de 3 pontos altos no início aqui. Bem, então, depois de ter trabalhado esses 3 pontos altos, eu encontro o ponto marcado. No ponto marcado, eu faço 2 pontos altos sobre ele. Então, aqui, 1, volto no mesmo ponto, faço mais um. Então, aqui, fiz 2 pontos altos no ponto que estava com a marca. Então, em todos os pontos que estão com a marquinha aqui nesses corações da parte reta, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Depois, eu sigo com um ponto alto para cada ponto alto até encontrar o próximo ponto marcado. Aqui está. Trabalhei depois aqui desse aumento, o total de 6 pontos altos, fazendo um ponto para cada de base, e encontrei aqui o próximo ponto marcado. Aqui eu faço 2 pontos altos. E depois de trabalhar esses 2 pontos altos, eu faço um ponto para cada ponto até o último ponto do grupo aqui de pontos altos. Bem, então, aqui sobre esse primeiro coração que está incompleto, eu trabalhei o total de 18 pontos altos, depois o ponto 19 e 20, eu vou fazer aqui quando estiver encerrando a minha volta. Bem, uma outra coisa para prestar atenção aqui. Vai haver bastante variação para eu passar de um coração e vir trabalhar para o outro. Então, esse aqui é o primeiro coração da volta. Para eu passar do primeiro para o segundo, que está aqui bem no meio da parte reta, eu vou trabalhar o total de 3 correntes e vir trabalhar os 20 pontos altos no segundo coração. Então, vamos lá. Bem no meio da parte reta aqui, eu faço 1, 2, 3 correntes. Dos 2 lados, na mesma direção, serão 3 correntes aqui de separação entre um coração e outro. E aqui, eu venho trabalhar os 20 pontos altos, seguindo a orientação que passei ali do primeiro. Então, vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto até encontrar o ponto marcado
encontrando o ponto marcado, então faço 2 pontos altos sobre esse ponto. E vou, então, com esse padrão, e no final terei 20 pontos altos aqui sobre o meu segundo coração. Aqui está, olha, trabalhei 2 pontos altos quando eu encontrei aqui o ponto com a marquinha. Bom, então, eu vou completar aqui o segundo coração dessa volta e venho. Aqui está, trabalhei os 20 pontos altos aqui sobre o segundo coração, fazendo sempre 2 pontos altos no ponto marcado. Depois que faz aqui esses aumentos, se quiser, pode tirar a marquinha. Bom, e os intervalos de correntes entre um coração e outro aqui, nessa volta, vão variar da seguinte maneira. Eu comecei aqui, nesse que está bem no meio da parte reta, com 3 correntes. Agora, do segundo para o terceiro coração, vou fazer 5 correntes. E depois, do terceiro para o quarto coração, eu vou fazer 7 correntes. Então, conforme eu for virando aqui a parte oval, eu vou aumentando 2 correntes de intervalo entre um coração e outro. Bom, então, vamos lá. Do segundo para o terceiro coração, que é no início aqui da parte oval, eu faço o total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez essas 5 correntes, agora eu venho trabalhar 20 pontos altos sobre esses 20 que eu tenho aqui na parte oval. Porque na parte oval, nós já temos 20 pontos altos de base. Então, todos os corações aqui na volta 16, eles vão ficar com 20 pontos altos. Na parte reta, nós aumentamos 2 pontos para chegar nos 20, e aqui na parte oval nós já temos 20. Então, será um ponto para cada ponto de base. Bom, depois das 5 correntes aqui entrando na parte oval, então eu venho para o próximo coração e vou trabalhando um ponto para cada ponto de base até o último ponto e vou fazer aqui mais 20 pontos altos. Bom, então eu vou fazer aqui os 20 pontos altos sobre o terceiro coração e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os 20 pontos altos sobre o terceiro coração. Agora, vou passar do terceiro para o quarto coração, ele está aqui bem no meio da parte oval. Então, para eu passar do terceiro para esse, que é o quarto, eu vou fazer 7 correntes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bem, fez as 7 correntes, é só vir trabalhar 20 pontos altos sobre o quarto coração, que é o coração que está aqui bem no meio da parte oval. Então, nós vamos vir no primeiro ponto alto e a partir dele vamos fazendo um ponto alto para cada ponto alto até o último e teremos aqui mais 20 pontos altos. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus 20 e venho para a gente continuar. Bem, aqui estão os meus 20 pontos altos sobre aqui o meu quarto coração. Então, estou aqui bem no meio da minha parte oval. A partir daqui, nós vamos inverter a quantidade de correntes que nós viemos fazendo até aqui. Então, eu fiz aqui 3, 5 e 7. Agora, eu vou inverter, vou fazer 7, 5 e quando chegar aqui na metade da parte reta, faço 3. Então, é esse aqui o padrão que nós vamos seguir nos intervalos de correntes. Então, aqui, do quarto para o quinto coração, faço 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e venho trabalhar sobre o quinto coração, fazendo aqui 20 pontos altos, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto de base. Então, vou fazer aqui o meu e venho para a gente continuar. Então, aqui está, olha, trabalhei sobre o quinto coração aqui da volta e estou aqui para trabalhar o último intervalo da parte oval. Então, nesse aqui vão ser 5 correntes. Uma outra coisa aí, olha, se o seu ponto for muito apertado, não aperte demais essas correntes para não repuxar. Então, vai reparando aí conforme você for trabalhando, que se tiver repuxando um pouco aqui,
a sua peça, solta um pouquinho essas correntes. Procura só soltar mesmo um pouquinho, não fazer corrente a mais, porque vai dar bem certinho essas quantidades para a gente trabalhar a próxima volta. Bom, então vamos lá. No último intervalo aqui da parte oval, então, são 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5, e aqui eu venho agora trabalhar sobre o primeiro coração da parte reta do lado de cá. Então, aqui eu vou fazer os 20 pontos altos, igualzinho orientei do lado de lá. E aqui no meio, então, são 3 correntes, e aí a gente vai repetindo tudo de novo. Depois, no próximo 5, no próximo 7, e depois inverte 7, 5, e encontraremos o início da nossa volta. Bom, então, eu vou completar a volta 16, seguindo essa orientação, e venho para a gente continuar. Completei todo o restante da volta 16 com o padrão que orientei. Aqui no finalzinho, depois de trabalhar o meu último intervalo de 5 correntes, eu fiz 2 pontos altos e encontrei aqui as 2 correntes que fiz para começar, e aqui fechei com o baixíssimo, e fiquei também com 20 pontos altos aqui nesse coração. Bem, agora vamos trabalhar a volta 17. Na volta 17, sobre os 10 corações que nós temos, nós vamos trabalhar 2 grupos com 9 pontos altos, separados por 2 correntes. Bem, então, esse primeiro coração aqui, ele vai ficar incompleto aqui, o meu primeiro grupo de 9 pontos altos. Eu vou trabalhar 7 pontos altos aqui inicialmente, depois o 8 e o 9 eu vou fazer quando estiver aqui encerrando a minha volta. Então, para iniciar, eu subo 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, e depois sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até fazer aqui 7 pontos altos. Bem, aqui estão os meus 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos de base, e a partir do terceiro, eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto, até o último ponto desse coração, e terei aqui 9 pontos altos. Bem, aqui estão os meus 9 pontos altos. Agora, eu estou aqui bem no meio da minha parte reta, então, dos 2 lados, onde nós temos aqui essas 3 correntes no meio da parte reta, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Uma corrente, venho aqui nas 3 correntes de base, pulo a primeira, venho na segunda, que é a corrente que está bem no meio, e pegando pelo meio da corrente, eu faço um ponto alto, e depois mais uma corrente. Então, na parte reta, bem no meio, nós vamos trabalhar uma corrente, um ponto alto pegando pelo meio da segunda corrente e mais uma corrente. E agora, é só vir trabalhar os 2 grupos de 9 pontos altos no próximo coração. Então, vem aqui no primeiro ponto, e a partir dele vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto até completar 9. Vou fazer os meus. Aqui estão os 9 pontos altos, agora faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, e a partir do terceiro, trabalho mais 9 pontos altos, fazendo um ponto para cada de base. Então, vou fazer aqui os 9 e venho. Aqui estão os meus 9 pontos altos. Então, olha, sobre todos os corações que nós temos de base, nós vamos trabalhar de maneira idêntica. Serão 9 pontos altos, 2 correntes, pula 2, mais 9 pontos altos. E aqui, depois desse coração, eu encontro um intervalo de 5 correntes. Então, todas as vezes que eu encontrar os intervalos de 5 correntes, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Faço aqui 2 correntes, venho nas 5 de base, pulo a primeira, passo a agulha pelo meio da segunda corrente, deixando uma linha só aqui na frente e 2 atrás. E faço aqui um ponto alto. E mais 2 correntes. Pulo uma, venho na da frente, passo pelo meio e faço mais um ponto alto e mais 2 correntes. Bem, então,
Todas as vezes que nós encontrarmos as 5 correntes de separação que nós temos na base, nós vamos trabalhar 2 correntes, pulo uma de base, na segunda um ponto alto, 2 correntes, pulo a terceira de base, na quarta um ponto alto e mais 2 correntes. E vai ficar vazia aqui a quinta corrente de base. A partir daqui, eu trabalho os 2 grupos de 9 pontos altos sobre o próximo coração. Então, começo sempre aqui pelo primeiro ponto do grupo na base. Eu vou fazer aqui os meus 2 grupos de 9 pontos e venho. Bem, aqui estão os meus 2 grupos de 9 pontos altos sobre o terceiro coração. E logo à frente, eu tenho aqui um intervalo de 7 correntes. Então, todas as vezes que eu encontrar os intervalos de 7 correntes, eu vou trabalhar 2 correntes, venho na 7, pulo a primeira, na segunda passo a agulha pelo meio e faço um ponto alto, 2 correntes, pulo uma, na próxima passo a agulha pelo meio, faço um ponto alto, 2 correntes, pulo uma corrente, na próxima passo a agulha pelo meio, faço um ponto alto e mais 2 correntes. Bem, então, todas as vezes que eu encontrar as 7 correntes de base, vou trabalhar com esse padrão. Faço 2 correntes, pulo a primeira, na segunda faço um ponto alto. 2 correntes, pulo a terceira, na quarta faço um ponto alto. 2 correntes, pulo a quinta, na sexta faço um ponto alto e mais 2 correntes. E a sétima corrente vai ficar vazia aqui no final. Então, sempre assim, quando encontrarmos as 7 correntes. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a nossa volta. E aqui, então, eu venho trabalhar os 2 grupos de 9 pontos altos, separados por 2 correntes, no meu quarto coração aqui da volta. E vamos repetindo, então, esse padrão que eu acabei de orientar até aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta 17, seguindo o padrão que orientei. E aqui no finalzinho da volta, depois de trabalhar esses 3 intervalos de 2 correntes, esses 2 pontos altos no intervalo de 5 correntes que eu tinha de base, eu ainda fiz 2 pontos altos, encontrei as 2 correntes iniciais, fechei com um baixíssimo na segunda corrente e assim completei aqui o meu último grupo com 9 pontos altos. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta de número 18. Bem, e nós vamos começar a volta 18 da seguinte maneira. Eu vou caminhar para esse ponto alto que eu tenho logo à frente. Então, vou passar a agulha pelo ponto alto que eu tenho à frente do local onde fechei. Vou buscar aqui uma linha, fazer um baixíssimo e vou trabalhar aqui 2 correntes que equivalem um ponto alto. Em seguida, faço mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui está, fiz 3 pontos altos, trabalhando um ponto para cada de base. Agora, eu vou laçar e vou fechar 2 pontos altos juntos, usando esses próximos 2 pontos. Então, inicio aqui um ponto alto, tiro só 2 linhas, laço de novo, venho para o ponto à frente, começo mais um ponto alto, tiro 2 linhas. Fico assim com 3 linhas aqui na minha agulha. Agora, eu laço e fecho tudo junto. Bem, e no meio de todos os corações, nessas 2 correntes que nós temos aqui bem no meio de todos os corações, nós vamos trabalhar sempre com o mesmo padrão. Vamos fazer aqui 2 correntes, venho nessas 2 correntes, faço um ponto alto, depois mais 2 correntes, volto aqui nessas 2 correntes e faço mais um ponto alto e mais 2 correntes. Então, no meio de todos os corações será esse grupo aqui de pontos. E agora, eu venho trabalhar sobre o próximo grupo aqui de 9 pontos altos. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, vou pular o primeiro ponto e usando os próximos 2, eu fecho 2 pontos altos juntos. Então, aqui inicio um ponto alto, tiro só 2 linhas, laço de novo, venho para o ponto à frente, introduzo a agulha, busco a linha e começo aqui
o segundo ponto alto, tirando 2 linhas apenas. E fico sempre assim, com 3 linhas aqui na minha agulha. Agora, eu laço e fecho os 2 juntos. Em seguida, trabalho 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Depois desses 3 pontos altos, de novo, eu fecho 2 pontos altos juntos, usando esses 2 pontos que eu tenho à frente. Então, venho aqui nesse, começo um ponto alto, tiro só 2 linhas, laço de novo, venho para o próximo ponto, começo mais um ponto alto, tiro aqui 2 linhas. E de novo, tenho 3 linhas na agulha. Agora, laço e tiro tudo de uma vez. Bom, então, sobre todos os grupos de 9 pontos altos que nós temos nos corações, nós vamos trabalhar com o padrão que eu acabei de mostrar aqui. E, para eu passar de um coração e vir trabalhar no próximo, vai haver variação na quantidade de pontos altos que nós vamos trabalhar nos intervalos, mas o padrão será o mesmo em todos os intervalos de correntes que nós temos entre um coração e outro. A única diferença é que onde eu tenho mais pontos altos aqui na base e mais intervalos, né, vou fazer mais pontos altos, que será sempre um ponto alto para cada intervalo. Então, no caso aqui do meio da parte reta, eu tenho 2 intervalinhos de uma corrente, então, eu vou fazer 2 pontos altos, um em cada intervalo. E separando esses pontos altos, eu vou fazer sempre 2 correntes. Uma, 2. Venho no intervalo, um ponto alto. Uma, 2 correntes. Próximo intervalo, um ponto alto. E uma, 2 correntes. Bom, então, aqui bem no meio da parte reta, vai ficar dessa maneira. De novo aqui, sobre esse coração, nos 2 grupos de 9 pontos, eu vou repetir o que fiz aqui. Então, eu sempre vou pular o primeiro ponto do grupo, venho para o segundo, e aqui começo a fazer 2 pontos altos fechados juntos. Começo um ponto alto nesse, venho para o ponto à frente, começo mais um. Estou com os 2 abertos, agora fecho os 2 juntos. Depois, são 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E depois dos 3 pontos altos, então, mais 2 fechados juntos, usando os próximos 2. Começo um ponto, não fecho, venho para o da frente, começo o segundo ponto e agora fecho os 2 juntos. Então, olha, reparem que sempre vai ficar vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo de 9 pontos. E agora, eu vou trabalhar aqui nessas 2 correntes que eu tenho bem no meio do coração. Então, como eu já falei aqui, nesse primeiro, nós sempre vamos fazer esse grupo aqui de pontos no meio de cada coração. Então, aqui, são 2 correntes. Venho no intervalo de 2 correntes, faço um ponto alto. Mais 2 correntes. Volto no intervalo e mais um ponto alto. E mais 2 correntes. Olha aqui, olha, no meio do coração, igualzinho, mostrei aqui no primeiro, agora repeti no segundo. E agora, então, é só trabalhar aqui o grupo de pontos altos. Então, eu pulo o primeiro ponto, no segundo, eu começo um ponto alto, não fecho, laço, venho para o próximo, começo mais um ponto alto. Agora, fecho os 2 juntos. Depois, 3 pontos altos, um em cada de base. Bem, então, olha, sobre os 10 corações, nós vamos repetir sempre esse mesmo padrão. E aqui, logo à frente, eu tenho 3 intervalos de correntes. Então, aqui eu vou sempre caminhando com 2 correntes, um ponto alto no primeiro intervalo, 2 correntes, um ponto alto no próximo intervalo, 2 correntes, um ponto alto no próximo intervalo e mais 2 correntes. Então, reparem que eu não deixo nenhum intervalo de base vazio, sempre trabalho um ponto alto separado por 2 correntes em todos os intervalos. E aqui, então, eu vou trabalhar agora sobre o próximo coração com o mesmo padrão que já orientei vocês. Pulo aqui o primeiro, fecho 2 juntos, nesses próximos 2 pontos de base.
Aqui está, repare que de novo tá vazio aqui o primeiro e o último ponto aqui do grupo. Agora, no meio do coração, então, sempre duas correntes, um ponto alto nas duas correntes de base, mais duas correntes, mais um ponto alto no mesmo intervalo e mais duas correntes. E aqui, de novo, repito o grupo de pontos altos. Pulo o primeiro, a partir do segundo, fecho dois juntos. Aqui está, trabalhei sobre o coração. E logo à frente, eu tenho aqui 4 intervalos de duas correntes. Então, aqui é só ir caminhando com duas correntes e um ponto alto em cada um dos intervalos. Novamente, trabalhei um ponto alto em cada intervalo que eu tinha de base. Nunca fica nenhum intervalo da base vazio. E separando esses pontos altos sempre aqui duas correntes. E agora, então, é só trabalhar aqui sobre o próximo coração com o padrão que eu já mostrei aqui em todos os outros. Bom, então é isso para trabalhar a volta 18. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei o restante da volta 18, seguindo o padrão que orientei. Aqui no finalzinho da volta, depois de trabalhar aqui esse intervalo de duas correntes, eu pulei um ponto alto aqui de base e usando esses próximos dois, que é esse ponto alto e as duas correntes que eu fiz aqui para começar a volta anterior, eu trabalhei dois pontos altos fechados juntos. E depois de fechar esses dois juntos, eu fechei a volta com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para iniciar. Bem, e agora nós vamos trabalhar a volta de número 19, e a volta 19, ela será feita só com intervalos de duas correntes e um ponto alto. E nós vamos fazer dois aumentos em cada um dos lados da parte oval. Então, antes de nós começarmos aqui o padrão da volta, eu vou fazer as marcas nos locais dos aumentos junto com você. Bem, então, olha, aqui é o primeiro coração, o local aqui onde eu acabei de fechar a minha volta, né? Então, vou contar a partir dele. 1, 2, 3 e 4. Esse quarto coração é o que está aqui bem no meio da minha parte oval. Bom, então, usando esses intervalos de correntes que eu tenho antes e depois aqui do quarto coração, é o local onde eu vou fazer os aumentos. Então, antes de chegar aqui nesse quarto coração que está bem no meio da oval, eu tenho aqui o total de 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de duas correntes. Então, no terceiro intervalo, eu vou fazer uma marquinha, e nesse local aqui eu vou fazer um aumento. Depois do quarto coração, de novo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Então, é só antes e depois aqui do quarto coração que eu tenho esses 5 intervalos de correntes. Então, sempre nesse local que nós vamos fazer os aumentos. Então, conto sempre 1, 2, 3. No terceiro intervalo aqui, eu faço a marquinha, que é o intervalo que está aqui bem no meio desses 5 intervalos. Do outro lado aqui da oval, a mesma coisa. Então, aqui eu tenho o coração que está bem no meio da parte oval. Então, voltando atrás aqui do local onde eu fechei, eu conto aqui 1, no local onde eu fechei, né? 2, 3. E chego aqui nesse que está bem no meio aqui da minha parte oval. E de novo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, do lado de cá também 5 intervalos. Então, no terceiro intervalo, eu faço uma marquinha, que é o intervalo bem do meio aqui do 5. Então, faz aí também as marquinhas, que é pra gente não se perder. Bom, então, vamos lá agora iniciar aqui a volta 19. Bom, eu vou começar a volta 19 fazendo um total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Essas 5 correntes, elas vão equivaler aqui
As 3 primeiras um ponto alto e as 2 últimas um espaço de separação. Então, reparem que esse ponto aqui, onde eu subi as correntes, é o primeiro daqueles 3 que a gente sempre trabalhou aqui sobre os corações, que fica entre os 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu vou pular agora o segundo ponto daqueles 3, venho no terceiro e faço um ponto alto sobre ele. E agora, eu vou caminhando com 2 correntes, venho no próximo intervalo, faço um ponto alto, 2 correntes, venho no próximo intervalo e mais um ponto alto, 2 correntes, próximo intervalo, mais um ponto alto, e mais 2 correntes. Então, olha, em todos os intervalos de 2 correntes que nós temos de base, nós sempre vamos trabalhar um ponto alto e separando esses pontos altos, sempre 2 correntes. Exceto naqueles 4 pontos que nós marcamos, 2 daquele lado do oval e 2 do lado de cá, né? Eu vou explicar como nós vamos fazer naqueles locais. Bom, e todas as vezes que eu encontrar esse grupo de pontos altos, então eu vou trabalhar da mesma maneira. Aqui eu vou sempre pular esses 2 pontos fechados juntos, venho no próximo, faço um ponto alto. Depois 2 correntes. Então, sempre 2 correntes separando os pontos altos na volta toda. Fez esse ponto alto, agora pula o próximo, vem no seguinte e mais um ponto alto. 2 correntes. E aqui, de novo, eu encontro o ponto alto fechado junto. Então, sempre eu vou pular esses 2 pontos altos fechados juntos, tanto quando estiver entrando aqui no grupo de pontos altos e quando eu estiver saindo também. Então, pulo esses 2 fechados juntos, venho no intervalo e a partir daqui vou seguindo. Um ponto alto em cada intervalo, separando sempre aqui com 2 correntes. Aqui está, olha, vim trabalhando um ponto alto em cada intervalo. E encontrei aqui o próximo grupo de pontos altos. Então, aqui eu sempre vou pular os 2 fechados juntos, venho no próximo, um ponto alto. 2 correntes. Pulo um, no próximo, um ponto alto. 2 correntes e encontro aqui os 2 juntos. Então, pulo eles e venho direto no intervalo. E vou trabalhando, ponto alto, 2 correntes. Aqui está, vim trabalhando, um ponto alto, 2 correntes, encontrei o próximo grupo. De novo, a mesma coisa. Pulo os 2 fechados juntos, venho no próximo, um ponto alto. 2 correntes, pulo um no próximo ponto alto. 2 correntes, encontro os 2 fechados juntos, pulo eles, venho no intervalo e vou seguindo, um ponto alto e 2 correntes. Aqui está, um ponto alto em cada intervalo, separando 2 correntes, e encontrei o próximo grupo de pontos altos. Pulo os 2 juntos e faço um ponto alto no segundo, 2 correntes, pulo um ponto alto no próximo, 2 correntes, pulo esses 2 fechados juntos e venho para o intervalo e sigo. Ponto alto, 2 correntes. Bem, então aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei o primeiro local marcado. Então, aqui fiz um ponto alto no intervalo, 2 correntes e agora venho trabalhar aqui no intervalo que está com a marca. Então, no intervalo que está com a marca, nós vamos fazer um ponto alto, 2 correntes, volto aqui no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto e mais 2 correntes. Então, olha, nos 4 locais marcados, nós vamos trabalhar um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, mais 2 correntes, e agora venho trabalhar no próximo intervalo. Então, nos 4 locais marcados, a mesma coisa. E aqui, então, eu sigo com o padrão que eu já orientei, um ponto alto em cada intervalo, separando sempre 2 correntes. Sobre os corações
Permanece sempre a mesma coisa. Estava trabalhando, encontrei aqui a próxima marca. Então, no local marcado, trabalho um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. E mais duas correntes, e ficou assim de novo aqui no local do aumento. E agora é só vir para o próximo intervalo e vamos seguindo, então, pelo restante da volta com o padrão que eu orientei até aqui. Então, vou completar a minha volta com essa orientação e vem. Aqui está, completei todo o restante da volta 19 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para começar a minha volta. Bem, e para você conferir aí, nós fizemos aqui na volta 19 o total de 116 intervalos de duas correntes. Então, deu um total de 116 intervalos aqui de duas correntes. Bom, agora nós vamos trabalhar a volta de número 20. A volta 20, ela é fechada só de pontos altos e nós vamos fazer um total de 336 pontos altos nessa volta. Para que a gente chegue nesse número 336, nós vamos precisar fazer 6 diminuições em cada um dos lados da parte reta. Bom, então, antes de iniciarmos, eu vou marcar aqui com vocês 4 pontos e nesse intervalo aqui de pontos nós vamos fazer essas 6 diminuições. Então, vamos lá. Aqui, o local onde eu acabei de fechar a minha volta, então, esse aqui é o meu primeiro coração, logo depois daqui que eu fechei a volta. Então, eu venho nesse ponto alto, que está aqui bem na direção do meio do meu coração. Então, aqui o meio do coração, e seguindo aqui reto, tenho esse ponto alto. Então, faço a primeira marca nesse ponto, e agora venho aqui no segundo coração, e no ponto que está na mesma direção desse aqui, então, olha, bem no meio aqui do meu coração, tenho esse ponto alto. Então, aqui faço uma marca. Então, desse primeiro ponto marcado até esse aqui, eu tenho 11 pontos altos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos. A mesma marca, eu vou fazer do lado de cá, na parte reta. Então, esses dois corações aqui são os dois que estão na parte reta do lado de cá. Então, olha aqui. Esse ponto alto que está marcado aqui é o ponto alto que está aqui bem no meio desse primeiro coração aqui da parte reta. Então, contando desse ponto marcado até esse aqui, tenho 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E esse ponto de número 11 também está aqui na direção do meio aqui do meu coração. Bom, então, depois de fazer aqui essas 4 marcas, nós vamos começar aqui a nossa volta. Então, eu vou começar fazendo 2 correntes aqui do local onde eu parei, né? Fechei aqui com o baixíssimo, então, subo 2 correntes, essas 2 correntes, o primeiro ponto alto. E aqui eu vou trabalhando 2 pontos altos em cada intervalo de correntes que eu tenho de base. Isso na volta toda. Em todos os intervalos de 2 correntes, eu sempre vou fazer 2 pontos altos. E nos pontos que não estão marcados, eu vou seguir aqui fazendo um ponto sobre cada ponto. Então, ponto alto sobre ponto alto, 2 nas correntes. Vou dessa maneira até encontrar o ponto marcado. Bem, então, aqui estava trabalhando com o padrão que orientei, encontrei o primeiro ponto marcado. Então, do primeiro ponto aqui que está marcado até esse próximo, nós vamos trabalhar com o seguinte padrão. No ponto marcado aqui, o primeiro, eu não vou trabalhar, então, aqui eu faço uma diminuição.
Fiz 2 aqui no intervalo, direto venho no próximo intervalo e faço mais 2. Bem, e depois desses 2, eu venho para o próximo ponto alto e nele faço um ponto alto. Então, olha, as 6 diminuições que serão trabalhadas nesse intervalo marcado, elas serão distribuídas dessa maneira. Em um ponto alto, eu não trabalho, no da frente eu trabalho. Agora, no seguinte, eu não vou trabalhar, no próximo trabalho. Nesse não, nesse sim. Nesse não, nesse sim, nesse não, nesse sim e nesse não. Então, aqui vai dar 6 diminuições. Então, vamos lá. Nesse aqui eu trabalhei, agora no próximo eu não trabalho. Então, faço 2 nas correntes. Pulo o ponto alto e venho para o próximo intervalo. Faço 2 pontos altos. Então, olha, nesse eu não trabalhei, agora nesse eu trabalho. Depois, 2 pontos altos no intervalo. Olha, nesse ponto alto eu trabalhei, agora no próximo não. Então, pulo e venho direto para o intervalo. Nesse ponto alto eu não trabalhei sobre ele, no próximo eu trabalho. Venho no intervalo, 2 pontos altos. Nesse ponto alto eu trabalhei, então no próximo não. Pulo e venho direto para o intervalo. Nesse ponto alto não trabalhei, então no da frente eu trabalho um ponto alto sobre ele. Nesse ponto alto eu trabalhei, então no próximo eu não trabalho, venho direto para o intervalo. Nesse aqui eu não trabalhei, agora nesse eu trabalho um ponto alto. Nesse ponto alto eu trabalhei, agora nesse eu não trabalho, então pulo para o intervalo. E esse ponto alto aqui que eu acabei de pular é o ponto que está marcado do lado de cá. Eu já trabalhei as 6 diminuições aqui entre as duas marcas, né? Que foi, pulei esse ponto, trabalhei nesse. Pulei nesse, trabalhei esse. Pulei esse, trabalhei esse. Pulei esse, trabalhei esse. Pulei esse, trabalhei esse e pulei esse. Então, aqui eu totalizei 1, 2, 3, 4, 5, 6 diminuições. Bem, então, dos dois lados da parte reta, no local onde nós marcamos aqui, entre as duas marcas, nós vamos fazer essas 6 diminuições igualzinho, acabei de orientar aqui. Todo o restante da volta será trabalhado com um ponto alto sobre cada ponto alto e 2 pontos altos no intervalo de correntes. E quando chegarmos no final da nossa volta, teremos o total de 336 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta de número 20 com o padrão que orientei, fiz os 336 pontos altos. Bem, assim que eu encontrei aqui o início, eu fechei a volta com baixíssimo na segunda corrente e a partir daqui, então, vou começar a minha volta de número 21, subindo 2 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Então, 1, 2. E aqui eu vou trabalhar um grupinho com 5 pontos altos. Então, esse é o primeiro dos 5. Agora, eu vou fazendo um ponto em cada ponto de base até completar os 5. Aqui estão os meus 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou pular um ponto de base e no da frente trabalho um ponto alto. Depois desse ponto alto, uma corrente. Pulo um de base e a partir do seguinte, trabalho mais 5 pontos altos, sempre fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Fez os 5 pontos, faz uma corrente, pula um no da frente, um ponto alto. Uma corrente,
pula um a partir do próximo 5 pontos altos. Bem, então, olha, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a nossa volta. Não vai haver nenhuma mudança, nem na parte oval, é tudo a mesma coisa. No final, nós teremos feito aqui o total de 42 grupos de 5 pontos altos. Então, eu vou fazer a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta de número 21, seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para começar a minha volta. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 22. Eu vou começar a volta 22, caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto que eu tenho aqui logo à frente. Bem, depois de caminhar com o baixíssimo, subo 2 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto, e faço mais 2 pontos altos, um em cada de base. Bem, então aqui está, trabalhei um grupo com 3 pontos altos. Sobre todos os 42 grupos de 5 pontos que nós temos de base, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, distribuindo dessa maneira. Sempre vai ficar vazio o primeiro e o último ponto do grupo. Bem, depois dos 3 pontos altos, nós fazemos uma corrente, laçamos, e agora vamos vir nesse ponto alto sozinho, e aqui eu trabalho um ponto alto, 2 correntes, e mais um ponto alto no mesmo ponto. Então, fiz um V sobre esse ponto alto sozinho. Então, sobre todos os pontos altos sozinhos, nós vamos trabalhar esse V igualzinho, mostrei aqui no primeiro. Fez o V? Faz uma corrente. Vem no próximo grupo de 5 pontos altos, pula o primeiro, a partir do segundo faz 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, agora é só fazer uma corrente, vir no ponto alto sozinho e aqui trabalhar o V, com um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. E depois do V, então, uma corrente, vem no próximo grupo de 5 pontos altos, pula o primeiro, a partir do segundo, faz 3 pontos altos. Bem, então, a volta de número 22 inteirinha será trabalhada com esse padrão. Também aqui nessa volta não haverá nenhuma alteração na parte oval, tudo igual. Então, eu vou fazer a minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei toda a volta de número 22, seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para começar. Bem, agora vamos trabalhar a volta 23, que é a última volta aqui da nossa peça. E antes de começarmos, eu quero fazer aqui 4 marcas com vocês para facilitar aqui a compreensão. Bem, então, olha, eu vou usar para fazer as minhas marcas esses grupinhos de 3 pontos altos. Então, esse grupinho de 3 pontos altos aqui foi onde eu fechei a minha volta. Então, a minha primeira marca, ela será colocada no grupinho de 3 pontos altos que eu tenho logo aqui, voltando atrás do local onde fechei. Fechei aqui, venho para de trás e faço aqui a minha primeira marca. Depois dessa marquinha, eu vou contar aqui os meus pontos V's e vou contar o total de 7 pontos V's aqui na parte reta. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No grupo de 3 pontos altos que eu tenho logo depois do V de número 7, que eu contei aqui, eu vou fazer uma marquinha. E depois dessa marquinha, eu venho para o V que eu tenho logo à frente, aqui na minha parte oval, e a partir dele, eu vou contar 14 pontos V's. Bem, então, esse aqui é o primeiro ponto V, logo depois da minha segunda marca. A partir dele, então, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos V. Estou aqui no finalzinho da minha parte oval. Então, depois do V de número 14, eu venho para o grupo de 3 pontos altos logo à frente, faço uma marquinha.
E aqui eu estou entrando no segundo lado aqui da minha parte reta. Bem, então aqui, depois da minha terceira marca, eu venho para o V que tenho logo à frente e conto 7 vezes aqui desse lado da parte reta também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No grupo de 3 pontos altos que eu tenho logo à frente, faço uma marca. Venho para o V à frente e a partir daqui até eu encontrar a minha primeira marca, tenho mais 14 vezes na parte oval do lado de cá. Bem, então, essas são as marcas que nós vamos fazer aqui para nos guiarmos nessa volta. Nesses 7 vezes que nós temos separados dos dois lados aqui da parte reta, nós vamos trabalhar com o padrão que eu vou mostrar aqui. Bom, então, para começar a volta 23, eu vou estender um pouquinho aqui a minha laçada, vou introduzir a agulha no ponto alto que eu tenho logo à frente, vou buscar aqui uma linha e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, direto eu vou laçar e vir aqui sobre o V, e aqui eu vou trabalhar o total de 5 pontos altos separados por uma corrente. Então, fez o ponto baixo, laçou, vem aqui no primeiro ponto alto do V e trabalha um ponto alto. Faz uma corrente. E agora aqui, nas correntes do V, eu trabalho 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, um ponto alto, uma corrente, segundo ponto alto, uma corrente, o terceiro ponto alto e uma corrente. Depois dessa corrente, eu laço, venho no próximo ponto alto aqui do V e trabalho mais um ponto alto sobre ele. Então, aqui estão os meus 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Depois do quinto ponto alto, aqui nesses V's da parte reta, eu não vou fazer nenhuma corrente, direto eu venho sobre o grupinho de 3 pontos altos e pegando no ponto alto aqui bem no meio, eu faço um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Prendeu o ponto baixo, direto laça, vem no V e repete os 5 pontos altos separados por uma corrente. O primeiro sobre o ponto alto, depois uma corrente, 3 aqui no intervalo de correntes. E mais um no próximo ponto alto. Então, aqui eu fico sempre com 5 pontos altos e 4 intervalos de uma corrente. 1, 2, 3 e 4. Depois, venho aqui no ponto alto que tenho no meio e prendo um ponto baixo. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão até prender um ponto baixo sobre esse grupo de 3 pontos altos que está aqui com a marca. Eu vou fazer o meu até aqui e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei até fazer um ponto baixo aqui sobre esse grupo de 3 pontos altos que está com a marca. Bem, então agora sobre esses 14 grupos que nós vamos trabalhar aqui que estão separados na parte oval, a única diferença que vai ter é que nós vamos trabalhar uma corrente antes e uma corrente depois desse ponto baixo aqui. Bem, então aqui na parte reta eu contei lá no início com vocês que nós ficamos com 4 correntes, né, entre esse grupo de pontos altos, que é aqui 1, 2, 3 e 4. Aqui na parte oval nós vamos ficar com 6 correntes. Então, vamos lá. Fez o ponto baixo, faz uma corrente. Vem no ponto alto, trabalha o ponto alto e aqui segue a mesma coisa, trabalhando sempre uma corrente e 3 pontos altos separados por uma corrente aqui nas correntes do V. E mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Então, fica tudo igual aqui no meio. A única diferença é essa corrente aqui antes e agora uma corrente aqui depois do último ponto alto. E aí, vem trabalhar aqui o ponto baixo no ponto alto que está no meio. Então, aqui na parte oval, fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes entre os pontos altos. Bom, então, é só isso que muda. Quando você trabalhar a corrente e o ponto baixo no próximo grupo de 3 pontos altos que está com a marca, então, você começa a parte reta do lado de lá sem a corrente antes e depois do ponto baixo, igual fizemos desse lado aqui. Bom, então, é isso para trabalhar essa volta.
eu vou completar a minha e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta de número 23 com o padrão que orientei. Quando eu completei aqui os 14 grupos, trabalhando uma corrente antes e uma depois aqui do ponto baixo, eu fiz aqui o meu último grupo sem a corrente, depois e antes aqui do ponto baixo, que completou então aqui 7 grupos sem as correntes nesse lado da parte reta. Bem, e depois que eu encontrei aqui o início, fechei com o baixíssimo. No primeiro ponto baixo que fiz para começar a volta, lacei mais uma vez e cortei a linha. Agora, é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos aqui pelo lado do avesso. E depois, é estender bem a peça. Então, nós sempre começamos a estender do meio para fora. E aqui, nesses motivos do bico, nós vamos pegar um a um e vamos puxar para cima, para que eles fiquem com esse efeito de sobe e desce aqui, fiquem bem bonito e bem assentados no chão. E encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.